Os grupos de práticas que nós escolhemos para a nossa intervenção foi os grupos de práticas do Sumaré e Padre Palhano. São os dois territórios que a nossa equipe está inserida. A gente escolheu esses grupos de prática justamente por elas já terem influência dentro da comunidade. Esse grupo já funciona há mais ou menos 15 anos, elas têm muita assiduidade e envolvimento com a comunidade em si. Elas mesmas se incentivam a praticar, e o objetivo desses grupos é a promoção da saúde dentro da comunidade. Com isso, tendo em vista que já tem esse envolvimento com a comunidade, a gente quis inserir a intervenção e com isso o objetivo da nossa intervenção foi fomentar a participação social dentro desses grupos de práticas corporais. A Lei 1842 fomenta a participação social na gestão do SUS e também a formulação do Conselho em Saúde e das conferências em saúde. Através disso, a população tem um papel e o dever de lutar pelas suas necessidades e pelos seus direitos. Segundo Vala, a participação social é conceituada como múltiplas ações que são desenvolvidas de várias forças sociais que ajudam a desenvolver e a influenciar tanto na avaliação quanto na execução, formulação e fiscalização de políticas públicas. Para Lúcia Ribeiro, a participação social está relacionada com a identidade social. E para Pedro, é imprescindível diminuir a distância entre a sociedade e a política, pois não é só o Estado que está relacionado com a formulação de políticas públicas, mas também a sociedade tem um papel importante de desenvolver e promover essas políticas. 19 de junho de 2024, foi realizado na Estação da Juventude do bairro Sumaré a intervenção do seminário com o grupo de práticas dos dois territórios, Sumaré e Padre Palhano. Inicialmente, houve um acolhimento por parte da equipe. Posteriormente, ocorreram duas dinâmicas com o objetivo de trabalhar a cooperação entre o grupo após a dinâmica, teve a explanação da Emanuela sobre participação social, o que elas entendiam como participação social. Elas falaram um pouco, né, o que é que elas entendiam. Logo após as falas das integrantes, a dona Ali, agente de saúde, já foi presidente do Conselho Local de Saúde no Sumaré. E a Auri, ela começou a falar sobre a importância de ter a participação social das integrantes, não só delas, como de todo o território, porque é por meio da participação social que conseguimos efetivar nossos direitos, conseguimos estar em outras instâncias, conferências, debatendo que, de fato, a gente tem direito e o conhecimento é poder. A Auri explanou sobre como foi construído o Conselho Local, as conquistas que elas
conseguiram, por meio da participação, uma delas foi o asfalto da rua do posto, conseguiram também elucidar a questão do lixão que tinha perto da creche da SEI Maria José. Também uma das conquistas foi a questão da Praça do Empreendedor, porque na Praça do Empreendedor era muito entulho, né? E por meio da participação social do Conselho Local, conseguiram parcerias e conseguiram com que a vereadora levasse esse projeto de lei para que fosse feito a Praça do Empreendedor, e assim garantindo, né? Viabilizando direito, a questão da economia solidária, para fomentar a economia do território. Reunião. Então, ia poucas pessoas, né? Aí, quando, né, eu fui ser presidente, nós fizemos tudo diferente. E tinha, né, agente de saúde começando agora, né, de uma entrada agora no concurso. Aí eu aproveitei também, é o momento delas, né, para elas conhecerem mais a comunidade. E assim, elas não tiveram treinamento, né? Nós que já tínhamos mais de tempo, a gente passou por um treinamento e tudo. Então, elas estavam fazendo cadastro, saber o que a comunidade também tinha de valor, né? Para a gente também se aproveitar, assim, para repassar, quanto mais cuidado, melhor, né? Então, nós fazíamos uma reunião de planejamento, né? Porque, como, né, também começou, né? O custo de vida ficar mais caro, né? Os cuidados também diferenciam, né? A violência também cresceu, né? Então, a gente tinha que fazer um estudo do território, mas não tinha que deixar de fazer a nossa reunião para levar para a comunidade o que a gente estava tendo, né? E o conselho, ele ia ser um peso muito bom na comunidade. E como é que eu falo desse peso? Pronto, a Maria. A Maria, ela não sabe como a fala dela foi valiosa lá nesse momento, lá desse grupo, onde ela estava querendo que as pessoas participassem. Então, eu aproveitei também o momento das admissões que vinha chegando, mas também não fosse a reunião como? Primeiro era repassado, né, para nós, para a comunidade, para nós, né, que eu também sou da comunidade, eu também queria que tudo fosse, né, e acontecesse. Aí a gente pedia que a gerente falasse primeiro do nosso postinho, né? Depois a Alessandra falava o que a prefeitura lá tinha, né, para mandar para nós de melhoria. E assim, ela estando lá também, né, lá no meio das outras secretarias, facilitava, né, um serviço, né, que chegasse mais rápido para nós. Então, ela se comunicou lá com o pessoal, juntamente com a gerente, né, fazia os ofícios, ela fortalecia lá esses ofícios também, juntamente com a gerente e o conselho também. Porque no final, cada pessoa assina, né? Então, as pessoas que estão presentes, com aquela assinatura, você tem vez de nós. Somando com os ofícios que a gerente fazia, e a Alessandra fortalecia também, né, com a assinatura dela lá, que ela também não deixava de participar das reuniões. Aí ela trouxe, né? Encontraram o dono, que o dono nem de Sumaré era, né? Mas aí ele disse que podia demolir, né? Então foi demolido. Aí a gente mudou também, com o passar do tempo, a gente mudou o dia das reuniões, porque estava tendo as reuniões, estava tendo as celebrações nas ruas, né? Então, para não se chocar com o Padre Lucas, né? E ele era nosso parceiro, né? E uma coisa junto com a outra. Primeiro a gente tem que ter Deus, depois o mundo, né? Então, assim, a gente foi fortalecendo essas parcerias e o que a gente pedia foi feito, né? No tempo em que eu estava sendo presidente do conselho. Aí o pessoal já estava vindo era procurar nós do conselho, né? Para fazer reunião lá. E tinha um esgoto que ninguém nunca resolvia na Rua Maria Isabel, então a gente fez lá a reunião, né? E veio pessoas do saneamento lá para esse momento da reunião, e conheceu e tudo, e batia foto e levava para lá. Ela também vinha, ela nunca faltou, a Alessandra, a nossa reunião, né? E aí, assim, com o passar do tempo, a gente foi fazendo essas reuniões, a gente viu que estava dando certo, né? E por que eu falei no começo que tinha que ter um planejamento? Porque quando a violência começava no bairro, a gente já mudava a reunião para outro lugar, né? Que estava acontecendo um problema, a gente não deixava de fazer, né?
Como resultado do nosso trabalho, a gente pode observar que no início, quando a gente perguntou para essas mulheres o que elas entendiam de participação social, elas não souberam exemplificar e nem souberam assimilar o que é a participação social ali dentro daquele território. Posteriormente, com a fala da explicação da residente, que falou e explicou o que era a participação social, e com a fala da ex-presidente do conselho local, elas passaram a assimilar e exemplificar as lutas que elas foram trazendo na mente, né? Que foi com relação ao lixo, à praça do empreendedorismo. Elas foram lembrando que tudo aquilo ali foi conquistado pela participação social. Ainda, para além disso, elas também começaram a entender que o fato delas participarem do grupo, delas lutarem para que aquele grupo ele fosse para a frente, levado à frente, elas também entenderam que aquilo ali era uma forma de mobilização social, quando elas chamavam a comunidade, as mulheres da comunidade para se inserirem no grupo. Elas começaram a entender e, posteriormente a esse momento de rodas, elas compreenderam os seus direitos e deveres, né? E que elas podem sim ser o protagonismo da participação social, né? E de lá saíram novas propostas, em que elas falaram que elas querem conquistar ainda, né? Ainda volta-se com relação ao lixo, que muitas querem, né? Mobilizar a comunidade para que eles respeitem, né, a coleta do lixo, que não coloquem nas ruas para não sujar as ruas. Então, elas começaram a compreender que aquilo que elas faziam era participação social e também passaram a querer alcançar novas metas e conquistas para a comunidade.